Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. É com grande alegria que estou aqui mais uma vez para trazer a palavra de Jesus ao seu coração. O tema da mensagem de hoje é: não deixe morrer a esperança. A esperança é algo que todas as pessoas precisam ter. Uma pessoa, quando perde a esperança, ela perde uma das coisas muito importantes da vida, e a perca da esperança leva pessoas a desistir de lutar, de sonhar, de galgar lugares mais altos, porque as pessoas então ficam comprometidas com a sua vida na parte emocional, quando ela não tem esperança de que possa alcançar alguma coisa. Nossa vida, nós começamos desde pequeno a ter esperanças. Quando criança, a gente quer ganhar um brinquedo, talvez que um outro amigo da gente ganhou, ou algum que a gente viu na vitrine da loja. Depois a gente vai crescendo, de repente quer uma bicicleta, quer uma moto, um carro. São muitas as esperanças que nós temos na caminhada. Mas de vez em quando nós deparamos com algumas situações tão desastrosas na nossa vida que a gente então é levado a perder a esperança, achando que não é possível mais alcançar aquilo que a gente tanto desejou na nossa vida. E eu quero então, neste momento, nesta mensagem, passar para vocês algo que Deus colocou no meu coração, e eu vou estar utilizando um texto bíblico que está no livro de Ruth. Mas eu quero contextualizar aquilo que está ali naquele texto, no primeiro capítulo, para depois nós, então, passarmos alguns pontos importantes que vão nos ajudar a manter sempre a esperança dentro do nosso coração e não deixar que o mal venha sufocar uma esperança que Deus tem nos dado através da sua palavra, ou até mesmo através de sonhos, de desejos que nós temos no nosso coração. Daí a palavra registrada no livro de Ruth vai falar da história de uma mulher, Noemi. Esta mulher, ela era casada com um homem chamado Elimeleque, e este homem ele teve 2 filhos com Noemi, que são o Malom e o Quilion. Daí, na época que eles viveram, então, lá em Belém de Judá, teve uma grande fome na terra, e eles precisaram, então, sair de lá para procurar algum lugar onde eles pudessem ter o alimento, a subsistência para a família. E diz a palavra de Deus que, então, eles vão para os campos de Moabe, porque ali havia alimento, havia colheitas, e eles estavam, então, precisando de um trabalho, precisavam de ter alimentação, como eu já disse. Essa terra de Moabe é uma das terras que fica ali perto do Mar Morto, e Moabe foi um rei, ele foi descendente de Ló, e ali então ele formou uma nação, e ele estava ali junto com o povo naquela terra, a terra dos Moabitas, ali liderando aquele povo. E ali então, naquele lugar havia os alimentos e muitas pessoas estavam indo para lá por conta da fome. E eles então chegam lá, o Elimeleque com Noemi, e também com os seus 2 filhos, o Malom e Quilion, e eles estão então agora ali vivendo, trabalhando na lavoura, na cega e conseguindo o alimento para eles. Mas chega um tempo que Elimeleque ele morre lá em Moab, e aí então a Noemi fica apenas com os seus 2 filhos. Esses 2 filhos de Elimeleque também com Noemi, eles também casam lá naquelas terras, e tanto o Malom quanto o Quilion. Mas depois deles terem casado e convivido um tempo com as suas esposas, esses 2 também vieram a falecer. Nós não sabemos o motivo pelo qual eles faleceram, mas a Bíblia diz que eles faleceram. E aí então Noemi agora está sozinha. Ela perde o marido, perde os 2 filhos, e ela então tem ali apenas as suas 2 noras, uma chamada Orfa e a outra chamada Ruth. Então, dentro deste acontecimento, dentro desse contexto, é que nós vamos encontrar pela primeira vez na Bíblia a palavra esperança.
Essa palavra esperança, ela tem na versão internacional 136 vezes na Bíblia. Na nova tradução da linguagem de hoje, nós vamos encontrar 139 vezes, mas na Ferreira Almeida Corrigida Fiel vai aparecer apenas 100 vezes, exatamente 100 vezes a palavra esperança. E o primeiro texto que aparece a palavra esperança na Bíblia é justamente no livro de Ruth, no capítulo 1, no verso 12, dentro daquele contexto onde esta mulher perde o seu esposo, perde os seus 2 filhos, e ela está desejando então voltar para sua terra natal, ou seja, Belém, para conviver ali os seus últimos dias de vida. E nesse contexto, então, quando esta mulher resolve voltar para Belém, foi quando ela soube que Deus voltou a estender as mãos sobre a cidade de Belém, começou a abençoar, e lá então havia alimento para as pessoas, e ela então quer voltar para aquele lugar. Ela então fala com as suas 2 noras, a Orfa e também a Ruth, dizendo: olha, eu vou voltar para a minha terra, e vão comigo. A primeira conversa foi essa de Noemi com as suas noras. E elas então saem da sua terra de Moabe e começam a caminhar, e quando chega lá numa certa altura, ela então pensa e ela conversa com as suas noras, Noemi. Ela diz assim: olha, é melhor vocês voltarem para a casa da mãe de vocês e viver lá, talvez lá vocês consigam refazer a vida de vocês, terem um outro marido, e eu sei que Deus vai ajudar e vai abençoar vocês, da mesma maneira que abençoou, porque vocês também foram tão cuidadosas comigo e também com os meus filhos. E aí então, quando Noemi tenta despedir aquelas mulheres para voltar para sua terra, ela os beija, e depois daquele beijo que Noemi dá naquelas 2 mulheres, elas começam a chorar de tristeza porque não queriam separar de Noemi. E elas então continuam por mais um pouco caminhando, e chegam um pouco à frente, Noemi de novo insiste para que elas voltem. E nós vamos pegar então na leitura do texto exatamente a partir do verso 11 do capítulo 1 de Ruth, onde vai narrar esta história. O texto lá diz: diz, porém, Noemi: volte, minhas filhas, porque viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Volte, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Notem que na fala de Noemi, ela está sem esperança. Ela está sem esperança, o verso 12 mostra isso claramente, quando ela diz: e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, e casasse e tivesse filhos, não poderia esperar. Então, ela diz que ainda que ela tivesse esperança, não seria possível aquelas 2 mulheres esperar ou ir embora com ela para que aqueles filhos dela viessem a crescer e ela pudesse, então, dar esses filhos como esposo para elas. Noemi, ela está completamente sem esperança. Ela cita que ainda que pensasse que houvesse esperança, então não havia nessa possibilidade de pensar que houvesse esperança. E ela estava nessa condição por conta dos males que aconteceram com a vida dela, de ter que sair da sua terra natal, ir para uma terra estrangeira. Os moabitas não tinham um relacionamento amistoso com o povo de Israel, tanto é que eles não queriam que as filhas casassem com os moabitas e nem os filhos com as moabitas. Então não era para ter contato e formar famílias com aquele povo. E Noemi, então, vai lá, os seus 2 filhos casam com moabitas, algo que não era uma coisa tão boa aos olhos do povo de Israel, e ainda depois perde os filhos e ela tem que ficar com as moabitas, e essas moabitas voltar, então, para a terra juntamente com ela. Parecia demais
para Noemi, e ela então chega à conclusão que era melhor que essas duas mulheres voltassem para a mãe delas lá em Moabe e ela fosse embora sozinha. Então ela não tinha esperança, Noemi não tinha esperança de que aquilo poderia ser uma bênção tanto para a vida dela como para a vida daquelas duas mulheres, suas noras. Eu quero aqui dar uma pausa para que você tenha uma reflexão, ou faça uma reflexão, porque durante a nossa caminhada, durante a sua caminhada, você já pode ter um momento parado, um tempo, e começado a fazer uma retrospectiva, né, daquilo que aconteceu na sua vida. E talvez você pode lembrar, quando eu era criança, os meus sonhos eram de ser uma determinada pessoa. Mas depois, quando eu cheguei na adolescência, houve algumas interferências, né, algumas coisas não aconteceram como eu pensei, e eu precisei mudar, né, aquilo que era o alvo para a minha vida, aquilo que eu tinha esperança de ser. Mas depois, passado um tempo, você pode ter atingido a sua juventude, né, e você também foi levado por uma série de circunstâncias a percorrer uma outra caminhada, um outro caminho que não era aquele que você sonhou em caminhar. E eu estou citando isso por etapas, mas esta mensagem vale para todas as pessoas, até mesmo para as crianças. O que eu quero dizer é que nós sonhamos e nós temos esperança de alcançar coisas nesta vida. Mas às vezes acontecem coisas tão ruins que estas esperanças começam a desvanecer ou começam a sumir, desaparecer do nosso coração. E como eu disse no início, uma pessoa que não tem esperança é uma pessoa que vive uma vida ruim, uma vida cheia de angústia, né? Uma vida de uma pessoa vencida pelos males. E não era isso que Deus tinha planejado para a vida de Noemi e nem para a vida da sua família. Mas às vezes as pessoas vivem um momento e deixam que este momento interfira na vida e ela venha perder a esperança. Então foi isso que aconteceu com Noemi, né? Foi isso que levou ela a perder a esperança. Mas quando nós perdemos a esperança no mundo, não somos só nós que sofremos, as pessoas que estão ao nosso lado passam também a sofrer. Porque as pessoas, aquelas que nos amam verdadeiramente, elas não querem ver a gente no sofrimento e elas passam a sofrer quando nós estamos sofrendo. Mas não é só isso. Nós podemos também interferir naquilo que as pessoas podem alcançar. Né? Nós podemos fazer com que as pessoas também percam a esperança quando nós estamos sem esperança. Né? Isso aconteceu, né, com a Noemi. Ela sem esperança, ela convence Orfa a voltar. Né? A Ruth não voltou, mas Orfa então decide voltar. Né? E olha o que acontece com Orfa. Duas coisas importantes que ela deixa de conquistar. A primeira delas é de seguir o mesmo Deus que Noemi seguia. Né? Em segundo lugar, era de conviver com o povo escolhido por Deus, onde tinham grandes promessas. Né? E ela voltar então agora para o povo, né, que não tinha nenhuma promessa, para um povo que era pagão, um povo que servia um Deus que não era o Deus verdadeiro, e ela estava então perdendo a bênção de Deus por causa de Noemi estar vivendo aquela crise dentro dela de não ter esperança. Né? Uma pessoa, né, que deixa de seguir a Deus, né? Uma pessoa que não vive com o povo de Deus, é uma pessoa que não alimenta uma esperança verdadeira dentro do seu coração. Né? Isso aconteceu com Orfa. Mas ao contrário dela, né, Ruth, ela descobriu, né, que era importante ela seguir aquela mulher, era importante ela viver com aquele povo escolhido por Deus, e era importante ela viver com aquele povo de Deus. Então, uma das coisas mais importantes que nós encontramos, né, relacionada à esperança nesse texto, né, é que a esperança ela deve estar associada em seguir a Deus e ao seu povo. Não adianta a pessoa ter esperança em coisas neste mundo se for para seguir pessoas que estão distantes de Deus, pessoas que estão fora dos planos de Deus, pessoas que estão com as suas vidas em risco, no sentido de não conquistarem a salvação, de não viverem eternamente com Deus. Né? E quando nós olhamos então para a história destas duas noras de Noemi, nós vemos que Ruth,
ela tinha uma esperança de que ela voltando então para aquela terra, Deus iria abençoar ela, porque ela queria fazer parte de um povo que tinha promessa de Deus. E ela queria também não apenas fazer parte de um povo que servia a Deus, ela queria também servir esse próprio Deus. E nós podemos encontrar, então, no capítulo 1 do livro de Ruth, o verso 16, que Ruth ela não estava querendo voltar para sua cidade ou para Moabe. Ela queria continuar a viagem. E lá o texto diz, Ruth, porém, respondeu, não insista comigo que eu te deixe e não mais acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Ruth estava determinada a fazer parte de um povo escolhido por Deus. Ela estava determinada a seguir um Deus que é um Deus verdadeiro, um Deus que abençoa, um Deus da provisão, um Deus que faz com que a nossa esperança seja concretizada. É este Deus que nós servimos e é este Deus que nós devemos glorificar, juntamente com o povo, com o rebanho que Deus separou neste mundo, da qual nós fazemos parte como o corpo do Senhor Jesus. Então, se você não alcançou algo na sua vida, se você perdeu a esperança, saiba de uma coisa, se você estiver seguindo este Deus verdadeiro e você está no meio do povo de Deus, as promessas de Deus estão na sua vida e essas promessas não são anuladas. E Deus vai te abençoar, é uma questão de tempo, é uma questão de perseverança. Então é importante que a esperança que nós queremos manter dentro de nós esteja associada em seguir a Deus e também de permanecer junto com o povo de Deus. Uma segunda verdade que nós aprendemos neste texto é que nós não devemos deixar que os males do passado sufoquem a esperança do futuro. Então, não deixe que os males do passado sufoquem a esperança do futuro. Às vezes, os males do passado foram tão grandes que as esperanças ficam tão pequenas diante daquilo que causou angústia no nosso coração. Noemi, ela estava vivendo esta crise, e veja como isso foi ruim para Noemi. Elas, então, voltam para a terra, o verso 19 do capítulo 1 de Ruth diz, prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntaram as mulheres. Mas Noemi respondeu, não me chame Noemi, chame-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Noemi já estava abrindo mão de um nome bonito que ela tinha, um nome que tinha um significado melhor do que o de Mara. O significado de Mara é amargo. E ela estava dizendo, olha, me chame então de Mara, porque o Deus Todo-Poderoso, ele tornou minha vida muito amarga, uma vida ruim. E ela então, com estas palavras, ela está deixando com que aquilo que aconteceu no passado interfira no presente e até mesmo no futuro. E nós não podemos deixar que isto venha acontecer conosco, porque se assim fizermos, nós vamos então fazer com que a esperança seja sufocada. Nós precisamos olhar para frente, esquecer aquilo de ruim que ficou para trás. E se tem alguma coisa que nós precisamos aproveitar do que ficou para trás, são as experiências, para a gente nunca mais fazer aquilo que nos levou a uma decadência, tanto decadência pessoal, dos sonhos ou de conquistas que não foram realizadas, mas principalmente quanto à nossa vida espiritual. Então, que seja apenas de um ponto que nós podemos observar e pegar aquilo que foi bom e seguir e aquilo que foi ruim deixar para trás. Mas há ainda um terceiro motivo que nós precisamos olhar para ele dentro daquilo que nós estamos falando de esperança e também levando este assunto para dentro do texto que nós lemos. E essa terceira verdade é não atribua a Deus os males do passado. Às vezes, diante de coisas ruins que aconteceram,
pessoas dizem, isso aí foi culpa de Deus. Né? Se Deus tivesse me livrado daquela pessoa, eu não estaria vivendo esta vida que estou vivendo. Né? Se Deus não tivesse permitido que aquela pessoa me dispensasse daquele trabalho, eu não estava passando por essa dificuldade. Né? Se Deus não permitisse que a minha empresa viesse à falência, eu não estava vivendo esta crise. Ou talvez nos nossos dias, se Deus não permitisse, né, que o coronavírus pegasse alguém da minha família, essa pessoa não teria partido. Então, são muitas coisas que as pessoas acabam atribuindo a Deus os males que ficaram para trás. Nós não podemos incorrer neste erro. Né? Noemi, infelizmente, ela deixou que essa crise assolasse de tal forma o seu coração, que ela estava, então, vivendo esta crise, atribuindo a Deus os males que tinha atingido a sua vida. Né? Os versos 21, só o verso 21 do capítulo 1 de Ruth, né, declara isso de forma muito clara. Ela está dizendo assim, de mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Veja que Noemi está ali dizendo, olha, enquanto eu morava aqui em Belém, antes de ir lá para Moabe, eu tinha em abundância, né, mãos cheias ou celeiros cheios, e agora eu vou lá numa terra estranha, né, perco lá o meu marido, perco os 2 filhos, né, e agora uma nora ficou para lá, mas a outra está aqui, eu preciso cuidar dela, né, e ela também talvez vai me ajudar, mas o certo é que essa nora está comigo, e agora então Deus me traz de volta sem nada, eu estou sem nada, eu perdi todas as coisas. Né, e ainda vocês querem me chamar de Noemi? Né, o Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. E ela então está atribuindo todos os males que aconteceram com ela, né, que é uma culpa de Deus. Nós não podemos nunca culpar a Deus. Né? Deus é um Deus de bondade, um Deus que sabe o presente, Ele sabe do passado e Ele sabe do futuro. Né? Deus tinha um plano glorioso para esta mulher. Deus tinha um plano glorioso também para Ruth, quando ela toma decisão, né, de seguir a Deus, né, de fazer parte do povo de Deus. Né, e nós vamos encontrar no próprio livro de Ruth, no final da história, né, como que esta mulher foi abençoada por Deus, mas a Noemi não estava conseguindo enxergar estas coisas, e ela não enxergava porque ela estava vivendo o passado, ela não estava conseguindo viver o presente nem olhar para o futuro. Quando nós olhamos para a palavra esperança que se encontra na Bíblia, lá no Velho Testamento, esta palavra esperança é tikvev, né? E esta palavra tikvev, ela tem um significado no hebraico, que é viver, né? Coisa que desejo. Então, associando essas duas palavras, ou a primeira palavra viver com coisa que desejo, é como se fosse assim, né? Esperança é eu começar a viver já aquilo que eu desejo viver, ainda que eu não alcancei, né? Ainda que eu não atingi aquele alvo que eu tenho para a minha vida, mas eu já começo a viver isso, eu estou sabendo que é uma questão de tempo e isto vai se tornar uma realidade na minha vida. Então, quando eu vivo uma vida que desejo lá no futuro, mas já vivendo agora no meu sentimento do meu coração, isso também resulta na manifestação de uma fé. Né? E quando nós manifestamos a nossa fé diante de Deus, Deus nos abençoa, porque diz a palavra lá em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos também associar a nossa fé com esperança de que o melhor de Deus ainda está por vir. Então eu quero, né, deixar esta mensagem ao seu coração. Essa mensagem, diferente das anteriores que preguei, né, ela vai continuar depois. Na primeira parte da mensagem, nós vamos retomar esta mensagem ainda em outras mensagens posteriores, até que nós venhamos a concluir e ver o que Deus fez através da fé desta mulher chamada Ruth, de mesmo enfrentando a incredulidade, a falta de esperança de Noemi, ela foi e Deus abençoou a vida dela. Então, apenas para recapitular e nós terminarmos, encerrarmos a mensagem deste momento, eu quero dizer que, em primeiro lugar, a esperança deve estar associada em seguir a Deus e a seu povo.
né? Quando órfã volta para sua casa, ela está seguindo um Deus que é um Deus com D minúsculo, né? Se você olhar ali na palavra no capítulo 1 de Ruth, quando ela volta então para um povo pagão, um povo que serve um Deus com D minúsculo. Mas ao contrário dela, Ruth, ela segue um povo que é eleito por Deus para ser abençoado, e ela segue um Deus que aparece no texto com Deus com D maiúsculo, né? O Deus Todo-Poderoso, né? O Deus que é o Deus Elohim, né? O Deus Criador, o Deus El Shaddai, Todo-Poderoso. É este Deus que nós precisamos seguir. Né? A segunda verdade que eu quero relembrar para vocês é: não deixe que os males do passado sufoquem a esperança do futuro. Isso é muito importante. Em terceiro lugar, não atribua a Deus os males do passado. Que Deus possa, assim, ajudar você a ser uma pessoa que cultive a esperança no seu coração e que seja grandemente abençoado por este Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar para que Deus venha lhe abençoar em toda a sua trajetória de vida. Há uma estrada para ser percorrida, há uma vitória para ser alcançada. Tenha esperança, crê neste Deus poderoso, creia no seu Filho Jesus Cristo, e você terá vitória plena, pois nós temos esta promessa de Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai soberano, nós te agradecemos, ó Pai, por este tempo tão precioso que o Senhor me permitiu levar a Tua palavra aos Teus filhos que me ouvem nesta hora. Deus, pessoas que estão por várias partes do mundo, que através deste vídeo, ó Deus, serão abençoados pela Tua palavra, porque as palavras de vida são as palavras que vêm do Senhor. Só o Senhor tem palavras de vida. Eu peço, ó Pai, que o Senhor venha encorajar aquelas pessoas que estão desanimadas. Venha, ó Deus, fortalecer o coração daqueles que estão fracos, ó Deus, estão sem condições até mesmo de pensar em uma perspectiva de uma vida melhor. O Senhor, ó Deus, pode mudar o coração destas pessoas, animar, fortalecer elas na força do Teu poder. Meu Deus, coloque as Tuas mãos e abençoe. Eu peço ainda nesta hora que o Senhor abençoe, ó Deus, a cada pessoa, para que ela tenha o pão de cada dia, para que ela tenha, ó Deus, a renda, quer seja, ó Deus, trabalhando como funcionário, como profissional liberal, autônomo, ó Deus, ou como empresário, como microempreendedor. Ó Deus, coloque as Tuas mãos e abençoe para que esta pessoa prospere em seus caminhos, e que elas, ó Deus, também ande nos Teus caminhos e glorifique ao Senhor com tudo aquilo que fizer. Meu Deus, proteja as pessoas também dos males deste mundo. Livra-as do mal, ó Pai. Não permita que enfermidade como o coronavírus venha, ó Deus, entrar na vida de uma pessoa e entrar dentro do lar delas. Que elas sejam, ó Deus, protegidas pelo Senhor. Porque já sabemos, ó Deus, que pelos homens não há essa proteção, mas pelo Senhor há a proteção. Que a Tua bênção, a Tua paz e a Tua proteção esteja sobre todas as vidas e sobre todos os lares. Esta é a minha oração, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, o seu coração. E em breve nós estaremos aqui para continuar esta mensagem, se Deus assim permitir. Daí eu peço que você compartilhe esta mensagem, porque você vai ajudar pessoas que estão sem esperança neste mundo a encontrar um caminho para que esta esperança volte aos seus corações. E Deus vai abençoar a sua vida por ser também um participante desta mensagem. Então fique com Deus, um grande abraço, até em breve.